Olá, tudo bem? Vamos continuar a explicação. Nesse período da Revolução Francesa vão surgir partidos revolucionários. Os jacobinos, que sentavam à esquerda do rei, os girondinos à direita do rei e os do centro, né, os planícies ou pâmpanos, que é conhecido como centros. A expressão direita e esquerda vai surgir nesse período da Revolução Francesa. E os jacobinos, eles tinham uma característica mais do que radical, e os girondinos um pouco mais moderadora. Bem, vamos explicar a característica de cada um desses partidos. Os jacobinos, grupo formado pela baixa burguesia e por trabalhadores, desejavam o fim da monarquia e a implantação de uma república. Eles não queriam mais a monarquia constitucional, a monarquia absolutista. Eles queriam um governo ou seja, um governo que tinha um poder centralizado. E eles eram considerados um pouco mais radicais, forte e centralizado no governo que eles queriam. E os girondinos, que sentavam à direita do rei, grupo formado pela alta burguesia, totalmente oposto, né? Os girondinos, os jacobinos, perdão, que era formado pela baixa burguesia. Os girondinos evitavam as mudanças sociais radicais, defendiam a manutenção do regime monárquico constitucional, enquanto os jacobinos queriam um governo centralizador forte, os girondinos queriam uma monarquia constitucional. Defendiam um governo descentralizado e a liberdade total do comércio, ou seja, sem intervenção do rei no comércio, livre comércio, liberalismo. Em 1791, e tinha o pessoal do centro, que por vezes apoiava os girondinos, outros momentos apoiavam os jacobinos, e quanto esses sentavam à esquerda e aqueles à direita, o grupo que ficava assim, indeciso, ficava no centro. Ou seja, as ideias que mais eram viáveis para eles, eles apoiavam. Quando aquela ideia, aquele projeto não era mais viável para eles, eles mudavam de lado. Então, o pessoal de centro, eles são o quê? Volúvel. Eles vão... o que é volúvel? Uma pessoa que vai apoiar quando é viável ou vai ter um bom benefício. Caso contrário, aquele benefício acaba, ele vai para o outro lado. Então, é nesse momento que nascem essas expressões, esquerda, direita e centro. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir e foram descobertos, né? E retornaram para Paris. Parte da nobreza exilou-se na Áustria e na Prússia. Os austríacos ameaçaram invadir a França caso ocorresse algo contra a família real. Se tentasse alguma coisa contra a família real francesa, ocorreria uma invasão. A reação da população foi invadir o palácio de Tulherias e prender membros da realeza. Os austríacos e revolucionários se confrontaram, sendo os últimos vitoriosos, ou seja, os revolucionários saíram vitoriosos nessa situação. Houve também a Convenção Nacional, foi criada para governar a França e proclamar uma república em 1792. Os jacobinos, liderados por Maximilien de Robespierre, ocuparam a liderança da Convenção Nacional em 1793, dando início ao período do terror em que em um ano executaram milhares de pessoas, ou seja, a guilhotina. Se as pessoas fossem não a favor das ideias de Maximilien Robespierre, Danton e companhia libertada, dos grupos dos jacobinos, se fosse contrário a algum projeto, algum pensamento deles, você era colocado numa lista de suspeitos, você era investigado, levado a um tribunal e depois executado, ou seja, perderia sua cabeça. O rei Luís XVI foi acusado de traição nesse período, no período do terror, julgado, executado na guilhotina em 1793, em janeiro. Os jacobinos dissolveram a Assembleia Nacional e aprovaram uma Constituição Republicana que estabeleceu medidas de cunho social, como o ensino público obrigatório e o tabelamento de preços, né? O tabelamento de preços, ou seja, os preços seriam igual em todas as repartições. Teria uma tabela para não ter o abuso de um preço mais alto, outro mais baixo, e assim por diante, etc. As disputas internas dentro do Partido dos Jacobinos enfraqueceu eles.
Diante dessa divergência, porque houve uma divergência ideológica dentro do próprio partido. Alguns falavam, uma certa parte do grupo dos jacobinos não achava apoio, e outro grupo queria implementar ideias um pouco mais radicais, outro grupo não queria. Então houve uma divergência. Isso enfraqueceu o partido dos jacobinos, dando oportunidade para que os girondinos reassumissem o poder. No dia 29 de julho de 1799, Robespierre foi executado em uma guilhotina. O diretório, em agosto de 1795, os girondinos aprovaram uma Constituição Nacional, mudando toda a estrutura da França. O governo passou a ser formado por um conselho de 500 membros, encarregados de elaborar projetos de leis, e pelo conselho dos anciãos, 250 deputados, encarregados de aprovar ou rejeitar esses projetos que o conselho dos 500 faziam. As medidas tomadas pelo diretório tiveram muita oposição dos jacobinos, ou seja, nessa época já tinha oposição, e dos realistas. No lugar do diretório foi instalado o consulado, liderado pelo comandante do exército Napoleão Bonaparte, primeiro cônsul, e pelo abade Sieyès e pelo general Duclos. A França foi governada pelo consulado entre 1799 e 1804. O que é o consulado? O consulado seria o quê? Teria um primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro seria Napoleão Bonaparte, né? Era o principal governante. Ele começou, ao passar do tempo, a ser muito prestigiado, né? Ser bem visto. E ele começou a fazer realizar algumas reformas, alguns projetos. A campanha do Egito, na qual vários artefatos de valor histórico foram levados para o acervo do Museu do Louvre, que se encontra até hoje. Um acordo com a Igreja Católica. Com ele, a França voltou a utilizar o calendário gregoriano. A organização de um código civil que tinha como objetivo reunir as leis que regiam o funcionamento da França. O que reger? Que orientava como a França devia ser administrada. Em 1804, por meio de eleição, foi implantada a monarquia, tendo Napoleão Bonaparte como o imperador. Olha, houve muitas divergências, né? Muitas divergências nesse período. Jacobinos que assumem o poder, depois o próprio partido se divide, reassume novamente os girondinos, depois vai ter oposição dos jacobinos, vai criar um caos, então vai ser instaurado uma constituição aqui, né? Vai colocar um diretório, esse diretório vai ser instalado vai ter um consulado, que vai ter dividido em 3 pessoas o poder, e no final, quem acaba ficando com todo o poder centralizado e volta novamente a ser uma monarquia, né? O governo francês volta a ser novamente uma monarquia, governada por Napoleão Bonaparte. Ele manteve conquistas sociais na Revolução Francesa, mas suprimiu os direitos políticos e a liberdade de imprensa, ou seja, nesse período, a imprensa não tem mais liberdade de expressão, ou seja, o imperador Napoleão ia controlar tudo que a imprensa ia divulgar. E também expandiu os territórios franceses, derrotando os diversos reinos, e em 1813 foi derrotado, sendo substituído por Luís XVIII, sobrinho do rei Luís XVI, guilhotinado, perdeu a cabeça na guilhotina durante a Revolução Francesa. Então, houve várias divergências e impasses. Agora, nesse momento, pegue o seu livro e se aprofunde. Até a próxima. Tchau!